Pronto, começou. Hoje eu acho que eu vou resolver só a primeira e a segunda questão. Aí o resto eu deixo pra amanhã. Que aí fica menos tempo de live, acho que fica melhor. Vocês já deram uma olhada nas provas? Em como é a estrutura? Porque normalmente é sempre igual. Ele costuma seguir o mesmo modelo. Tipo assim, a primeira questão costuma ser sempre nesse estilo. É basicamente, você tem algumas frases e você transforma para fórmulas lógicas. Aí a segunda questão são questões nesse estilo, que é basicamente você provar coisas. Tipo, se existe fórmulas tais que isso aqui é verdade. Enfim, vamos fazer essas duas questões hoje e amanhã a gente resolve o resto da prova. Eu selecionei aqui algumas questões que eu quero resolver. Se vocês tiverem dúvida em alguma outra, vocês podem perguntar, ok? Aí bora lá, o texto é assim: escreva a sentença a seguir utilizando a linguagem de lógica proposicional. Utilize símbolos proposicionais para representar proposições. Aí basicamente, você vai ver essa frase daqui, você vai identificar proposições, que são basicamente uma frase que tem um valor lógico, né? Verdade ou falso. E tipo assim, um negócio muito importante nessa questão é que uma proposição tem que ser o mais simples possível. Então, por exemplo, se eu disser que P igual a isso tudo, P igual a está abaixo de zero e nevando, eu simplesmente colocar que a resposta é P, ele não vai aceitar. Porque essa proposição não é o mais simples possível. Ela é uma proposição um pouco mais complexa. Então você meio que tem que dizer quais são as informações mais básicas que tem nessa frase. Então, por exemplo, a frase está abaixo de zero e nevando. Então eu posso dizer, por exemplo, que P igual a está abaixo de zero. Aí eu também digo que Q igual a está nevando. Ok? Aí como é que fica está abaixo de zero e está nevando? Simplesmente P e Q. Essa é a resposta. Ok? Aí na B. A B as proposições são as mesmas, inclusive. Eu vou até colocar aqui em cima, que é melhor. Na B está dizendo, está abaixo de zero, mas não está nevando. Então, basicamente, eu tenho P. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu gosto de fazer isso. Eu vou colocar Z aqui e vou colocar N aqui. Porque aí eu lembro do que é. Mas vocês podem colocar P e Q também. Tanto faz. Então, está abaixo de zero. Então, Z. Aí tem esse mais. O mais, ele também é uma conjunção. Tipo assim, quando eu falo que eu gosto de maçã vermelha, mas eu não gosto de maçã verde, é a mesma coisa de eu dissesse que eu gosto de maçã vermelha e eu não gosto de maçã verde. É a mesma coisa. A diferença é que quando eu tenho mais, normalmente eu tenho tipo valorações diferentes, sabe? Tipo, um lado eu tenho verdadeiro e o outro eu tenho falso. Só que também é uma conjunção. Então sempre que você vê um mais, você coloca como se fosse um i. Tipo, isso aqui é a mesma coisa que está abaixo de zero e não está nevando, ok? Então é uma conjunção também. Mas não está nevando. Então é a negação de estar nevando. Então é basicamente negação de N. E essa é a resposta. Na C, vamos ver, está nevando ou está abaixo de zero. Mas não ambos. Então tipo, é um ou exclusivo. Eu vou fazer meio que seguindo mais essa frase daqui. Só que tem formas diferentes de você fazer a mesma questão.
mas eu vou tentar seguir o mais próximo dessa frase aqui. Então bora lá. Está nevando, N, ou está abaixo de zero. Aí eu tenho aqui, mais, então tipo, eu tenho isso daqui tudo, uma disjunção, mais, ou seja, e não ambos. Então tipo, é a negação de ambos. E o que é ambos? Ambos é quando os dois acontecem, ou seja, neva e está abaixo de zero. Então fica assim. Nessa daqui, alguma dúvida? Também dá para você fazer de maneiras diferentes, inclusive. Eu fiz seguindo mais essa frase. Mas você também poderia colocar o seguinte. Eu vou até colocar como outra resposta. Eu tenho o seguinte, eu tenho está nevando e não está abaixo de zero, ou não está nevando e está abaixo de zero. É outra possibilidade. Qualquer uma dessas duas ele aceita. Não tem nenhum problema não. Aí beleza, essa daqui é a maior que tem. Só que não é tão difícil assim, se você tipo, for fazendo parte por parte. Então bora lá. Está ou nevando ou abaixo de zero, mas não ambos. É a mesma coisa desse item C. Então tipo, você pode simplesmente copiar. Porque é a mesma coisa. Essa parte daqui é simplesmente o item C. Aí eu tenho essa outra parte aqui que é nova. Aí bora lá. Mais, então é uma conjunção, porque o mais é a mesma coisa que um i. Não está isso daqui. Então tipo, eu tenho uma ideia de negação. Então eu vou colocar a negação aqui. E aí dentro desse parêntese é essa frase daqui, que é a frase que está sendo negada por esse não aqui. Ok? E qual é essa frase? Está nevando se estiver abaixo de zero. Aí tipo assim, só para simplificar eu vou copiar essa parte para a gente tentar entender melhor ela. Está nevando se estiver abaixo de zero. Eu recomendo vocês meio que refazerem essa frase de uma maneira que fique mais próxima da linguagem lógica, porque aí vai ficar mais fácil de você transformar em fórmula. Então tipo assim, vocês concordam que se está nevando se estiver abaixo de zero, isso daqui é igual a se estiver abaixo de zero, então está nevando? Tipo, é a mesma coisa. Essa frase e essa frase são a mesma coisa. Eu simplesmente refiz ela porque aqui ela é meio confusa. Não confusa, só que tipo, não é tão próximo da linguagem lógica. Mas aqui ela é exatamente um se então. Tipo, eu tenho um se, alguma coisa, então, outra coisa. Então é muito fácil aqui eu ver que é uma implicação. E eu ver exatamente qual parte, tipo, tá antes do símbolo de implicação e tá depois. É muito simples. Então, olha, se estiver abaixo de zero, então, se está abaixo de zero, então, tá nevando. Então é simplesmente um Z implica um N. Ok? Então, em frases assim, eu recomendo vocês sempre refazerem para facilitar a vida de vocês, ok? Essa parte está de boa? Essa aqui continua. Alguma dúvida? Se não, a gente continua. Essa primeira questão no geral é... Vai. Alguma dúvida? Isso daqui, né? Deixa eu ver. É a mesma coisa. É a mesma coisa.
Porque vocês veem, olha, que tipo assim, o basicamente todo é... Isso. É a mesma coisa. Porque tipo assim, aqui eu tô dizendo basicamente que essa implicação é falsa, né? Qual é o caso em que essa implicação é falsa? É quando o Z é verdade e o N é falso. Então isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Você pode colocar qualquer um dos jeitos, qualquer uma das formas que o Alexandre vai aceitar, ok? Assim, né? Ele aceita também. Eu até acho que assim é mais fácil de você compreender, na verdade. É porque tipo eu fui fazendo mais seguindo a frase. Aí como já tinha esse não, eu já neguei tudo. Só que tipo você meio que pegou essa parte, tipo assim, se estiver abaixo de zero, então não está nevando. É exatamente isso. Ele aceita as duas formas, não tem problema não. Aí beleza, posso prosseguir? Vamos lá. Escolha uma fruta... tipo assim, essa aqui já é umas questões mais diferentes, então já vou colocar novos símbolos. Bora lá, escolha uma fruta ou doce. Eu vou colocar F para escolher uma fruta. E D para escolher um doce. Aí beleza, escolhe uma fruta ou um doce. É muito simples, né? É simplesmente F ou D. Só isso. Nada muito complicado não. Aí o item F, um pouquinho mais complicado. Só que olha, escolha uma fruta ou doce, mas não ambos. É a mesma coisa disso daqui. Mesma coisa. É simplesmente, olha, F ou D, escolha uma fruta ou um doce, mas não ambos. Então é negação dos dois. Ok? Aí beleza, essa daqui, o item G, acho que é o mais difícil que eu já vi de cair nesse tipo de questão. Porque ele é meio confuso. Porque ele está bem distante da linguagem lógica. Então você vai ter que pensar um pouquinho direito. Você vai ter que pensar bem para você entender essa frase e conseguir transformar em linguagem lógica. Eu vou colocar, olha, Karpov irá vencer o torneio de xadrez, a não ser que Kasparov vença hoje. Então eu vou colocar o O igual a Karpov irá vencer o torneio de xadrez. E o A vai ser igual a Kasparov vence hoje. Pronto. Aí vamos pensar. Karpov irá vencer o torneio de xadrez, a não ser que Kasparov vença hoje. Então dá para dizer que se Kasparov vencer hoje... Não, se Kasparov não vencer hoje, então Karpov irá vencer o torneio. Ó. Se Kasparov não vencer hoje, então Karpov irá vencer o torneio. Eu acho que são frases equivalentes. Acho que é a mesma frase aqui. Karpov irá vencer o torneio de xadrez, a não ser que Kasparov vença hoje. Então se Kasparov não vencer, é porque Karpov irá vencer. Acho que é isso.
E aqui é muito simples, né? Se Kasparov não vencer hoje, então negação de A implica, tipo, isso aqui é simplesmente um sim então, né? Aí a parte da esquerda é essa daqui, que é Kasparov não vencer hoje, então é a negação do A, implica em Karpov irá vencer o torneio de xadrez, que é o O. Então é simplesmente negação de A implica em O. Pronto. A implica na negação de O. Eu estou dizendo que se Kasparov vencer hoje, então Karpov irá vencer o torneio de xadrez. Não irá vencer o torneio de xadrez, no caso. Cara, pior que essa questão é muito confusa. Muito confusa mesmo. Se Kasparov vencer hoje, então Karpov não irá vencer o torneio de xadrez. Eu estou dizendo aqui na frase mesmo que ele sempre irá vencer o torneio de xadrez, só não vai vencer no caso em que Kasparov vença hoje. Então, tipo assim, se Kasparov vencer hoje, isso daqui fica falso. E aí a frase toda vai ser verdade. Tipo assim, qual é o caso? Vamos pensar assim, qual é o caso que torna essa frase falsa? É o caso em que Karpov vence e Kasparov também vence. Né? Porque tipo, Karpov irá ganhar o torneio de xadrez, a não ser que Kasparov vença. Então, se os dois acontecerem, essa frase vai ser falsa. Porque Karpov irá ganhar o torneio de xadrez, mesmo Kasparov tendo vencido hoje. Então, com os dois falsos, a frase tem, os dois verdadeiros, a frase tem que ser falsa. Aqui fica verdade, né? Pronto, eu acho que essa é a correta mesmo. Acho que essa é a correta. Porque o Kasparov vai vencer, então aqui vai ser verdade. E aqui que é verdade fica falso. Então vai ser verdade implica em falso, que vai ser falso. É, realmente, essa é a correta. Essa questão é muito confusa mesmo. É isso mesmo. Aí beleza, nessa primeira questão aqui, alguma dúvida? Pior que essa aqui eu considero a mais difícil, mas é tão pequenininha, né? A primeira que eu falei, eu acho que tá errada. Por quê? Quando os dois forem verdadeiros, isso daqui vai ser um F, implica em verdade, que vai dar verdade por vacuidade. Só que se o Karpov vencer e o Kasparov também vencer, essa frase é para dar falso. Essa frase é para dar falso. E essa forma aqui que eu tinha colocado, ela dá verdade, sendo que é para dar falso.
Então essa fórmula está errada mesmo. O correto é essa daqui. Em todos os outros casos, vai dar verdade. Então, se o Kasparov não vencer hoje, meio que não tem problema. Não tem problema. Tipo, a frase está dizendo que Karpov irá ganhar o torneio, a não ser que Kasparov vença. Deixa eu ver, olha. Se Kasparov não vencer, e Karpov não vencer, também dá problema, né? Se os dois perderem, também dá problema. Porque eu digo que Karpov irá vencer. Ele só não vai vencer quando Kasparov vencer. Então, se os dois perderem, também vai dar problema. E para esses casos, isso daqui fica falso. Não, no caso, isso aqui fica verdadeiro, né? Tipo, aqui é para dar falso. Para essas valorações. Mas aqui fica verdadeiro por vacuidade. Cara, se eu não me engano, a maneira mais correta, eu acho que é os dois, viu? Se eu não me engano é isso. Porque aí meio que eu pego todos os casos. Ó, vamos testar para os casos mesmo. Eu obviamente tenho 4 casos, né? Ó, quando os dois são falsos, a frase é para ser falsa. Verdade, verdade. Confundi, valeu. Quando os dois são falsos, essa frase é para ser falsa. Porque basicamente Kasparov não venceu, mas Karpov também não venceu. Eu estou dizendo que ele tem que vencer. Então isso aqui fica falso. Beleza. Aqui, Kasparov não venceu e Karpov venceu. Então tudo certo. Nessa daqui, Kasparov venceu e Karpov não venceu. Nesse caso daqui, Kasparov venceu e Karpov não venceu. Então também é para dar falso. E nessa daqui, os dois venceram. Só que Karpov é para vencer. Tipo, ele é para vencer, mas quando Kasparov vencer, ele não pode vencer Karpov. Então os dois vencer também é falso. Então essa daqui são as valorações corretas que a frase está me dizendo. Deixa eu ver se essa fórmula aqui está correta. Para os dois falsos, eu tenho isso aqui verdadeiro e eu tenho isso aqui falso. Então os dois falsos fica falso. Beleza. Tá correto. Aí pro A falso e pro A verdadeiro, eu tenho isso aqui verdade por vacuidade e aqui eu tenho verdade. Então isso daqui fica verdadeiro. Ok. Aí pro A verdadeiro e pro A falso, eu tenho isso daqui verdade, porque eu vou ter um verdadeiro implicando na negação de um falso, que é verdadeiro, então fica verdadeiro. E aqui eu tenho falso, vai ser verdadeiro por vacuidade, né? Aí fica verdadeiro, sendo que é para ser falso. Isso daqui, né?
Esses casos daqui, vocês concordam? Ou alguém acha que está errado, de alguma maneira? Se tiver correto, é fácil até. Aqui é verdade, então fica falso. Aqui está correto. Aí o verdade. Eu acho que é sem essa negação. Porque nesse segundo caso, vai ser falso e fica verdadeiro. Aqui fica falso, então vai ser verdade. E aqui fica falso. Aí de novo, isso aqui vai ser verdade e fica falso. Cara, eu acho que essa é a resposta mais correta, viu? Eu acho que essa daqui é a resposta mais correta que eu encontrei. Só que assim, eu acho que isso daqui a C e a D? Como assim a C e a D essa daqui? Você mandou por onde? Ah, ok. Sim, a gente pode resolver essas. Só a C e a D? Cara, essa questão eu achei a mais confusa de todas essas primeiras questões que eu já vi, viu? Mas tipo assim, eu acho que se você colocar isso daqui, pode estar incompleto. Só que eu acho que ele já aceita. Só isso daqui. Porque se Kasparov não vencer, então Karpov tem que... se Kasparov não vencer, então Karpov tem que vencer. Tipo, pode até ter incompleta. Só que talvez ele já considere. Isso daqui, inclusive, iria ficar assim, né? Então, tipo, aqui é outra resposta possível. Se Karpov vencer, então Kasparov não pode vencer. Pronto, essa aqui é outra resposta correta. Se Karpov venceu, é porque Kasparov não pode ter vencido. Basicamente isso. Aí aqui duas possibilidades de resposta. Talvez ele considere essa, mesmo estando meio incompleto. Mas é isso. Aí vamos fazer o item C e o item D, né? Valeu. Eu vou até deixar esses casos aqui, porque eu acho que é a maneira mais simples de você fazer uma questão assim. Tipo uma questão complicada, né? Porque essas complicadas são difíceis de você fazer na cabeça mesmo. Aí beleza. É falso que a Terra é um planeta ou que não gira em torno do Sol. Eu vou dizer que P é igual. Terra é um planeta. Eu estou pegando tipo as informações mais simples que eu tenho dentro da frase. E eu vou dizer que S é que a Terra gira em torno do Sol.
Beleza. Ah, já dá? Ok. Eles chamam de que aqui, né? É que eu não tinha visto a questão. Pronto. É porque essa prova, se eu não me engano, é mais antiga. Então é um pouquinho diferente das provas atuais. Tipo, hoje em dia ele não dá mais no enunciado. Mas beleza. É falso, então já é uma negação. É falso que a Terra é um planeta. Aí tipo assim, eu tô dizendo que é falso, isso aqui tudo, né? Então já vou colocar negação dessa frase toda. E essa frase toda é qual? Que a Terra é um planeta ou que não gira em torno do Sol. Então, Terra é um planeta ou que ela não gira em torno do Sol. Então, a negação dessa frase daqui. Então, é falso que a Terra é um planeta ou que ela não gira em torno do Sol. Essa aqui é a resposta. Aí, beleza. No item I, que é o item D, né, dessa questão, eu estou dizendo que a Terra gira em torno do Sol se e somente se a Terra não é um planeta. Aí, beleza. Esse se somente se é basicamente esse símbolo daqui, que é o símbolo de implicação dupla, se eu não me engano, bicondicional. Então, tipo assim, se eu tenho um P, se somente se um Q, isso daqui é a mesma coisa se eu tivesse que um P implica no Q e o contrário também, que o Q implica no P. Então, sempre que vocês virem esse se somente se, vocês vão usar isso daqui, porque isso aqui é uma bicondicional. Então, você vai ter basicamente que se isso daqui, tipo, que isso daqui implica nisso, e o inverso, que isso daqui implica nisso, ok? Então, basicamente, a Terra gira em torno do Sol, que é o Q, que é, né, o símbolo Q, implica que a Terra não é um planeta, então é a negação de P. Esse daqui é um lado, né? E agora o outro lado é simplesmente o inverso, que é não P implica em Q. Aí pronto, essa daqui é a resposta. Tudo certo por enquanto? Nessa primeira questão, vocês querem ver mais alguma questão pra gente resolver? Aí beleza. Essas questões aqui eu acho que foram quase todas da prova, inclusive. Tipo, a não ser que ele crie uma nova, é difícil ele colocar uma diferente dessa. Aí vamos pra 2. Então, né? A 2 é uma das questões mais difíceis que tem na prova. Na minha opinião, ou é essa, ou é de axiomatização. Porque, tipo, se você souber resolver ela, não é tão complicado. Só que é muito fácil de você confundir alguma questão dessa. Então vamos lá. Eu vou até colocar no caderninho, né? Pra ficar melhor. Beleza. Sim, eu vou mandar pra vocês. Tanto o VS-Code quanto o caderninho aqui. É tipo assim, como é que é uma questão dessa basicamente? Ele vai te dar uma afirmação, ok? Que basicamente fala de tipo tautologias, de satisfazibilidade, tipo aqui tem satisfazível também, e também de equivalência lógica. E ele vai perguntar se a afirmação que ele deu é verdadeira. E aí basicamente você vai ter que ver se ela é verdadeira. Se for verdadeira, você vai ter que provar que ela é verdadeira. Se ela não for verdadeira, se ela for falsa, você vai ter que me dar, que dá para Alexandre no caso, um caso que torna a frase falsa, ok?
Então, tipo assim, no geral costuma ser mais simples quando... Lá ele, né? Lá ele. Costuma ser mais simples quando é falso. Porque, tipo, você não precisa provar nada. É só você mostrar um caso que torna a frase falsa. Mas, tipo assim, o difícil é você ver se é verdade ou não. Esse costuma ser o mais confuso, assim, o mais complicado. Mas vamos lá fazer, para vocês verem como é. Bora lá. Nessa questão nós temos 3 fórmulas, F, G, H. F é tautologia. A questão já me dá assim. Então, tipo assim, o F não, o G, quer dizer. Nós temos F, nós temos G e nós temos H. O G, ele é tautologia. Ou seja, ele sempre vai ser verdade. Sempre vai ser verdade o G. Isso daqui já é meio que as informações que ele me dá. A partir daqui é a pergunta que ele faz para mim. Que é, ele está perguntando, é verdade que se F e G implica logicamente em H, então F implica em H? Ele está fazendo essa pergunta para mim. Se F e G implica logicamente H, então F implica logicamente H? Aí beleza. Como eu recomendo que vocês façam uma questão assim? Eu recomendo que vocês tentem tornar essa afirmação falsa. Se vocês conseguirem tornar ela falsa, tipo, se vocês encontrarem algum caso em que ela é falsa, então pronto, vocês provaram, tipo assim, vocês encontraram que ela é falsa. Aí vocês vão encontrar um contra-exemplo que torne ela falsa. Mas se você não encontrar nenhum caso possível que essa frase, que essa afirmação seja falsa, então porque ela obviamente é verdadeira. E aí você vai provar por absurdo que ela é verdadeira. Mas vamos lá. Eu vou tentar tornar isso aqui falso. Lembrando que isso aqui é uma implicação, né? Tipo, é um se, então. Então isso aqui, na verdade, é basicamente FG deduz H, quer dizer, deduz não, implica logicamente. Isso daqui implica que F deduz H. É a mesma coisa aqui, mesma coisa. Então eu vou tentar tornar isso daqui falso. E só tem um caso possível que uma implicação é falsa, né? É quando a minha hipótese é verdadeira e o meu resultado é falso. Então eu tenho essas valorações aqui. Nesse caso daqui, eu não tenho nenhuma, como é que eu digo? Eu não posso tirar nenhuma conclusão, porque existem 2 casos em que isso daqui é verdadeiro. É quando alguma das premissas é falsa ou quando o H é verdadeiro. Mas eu não sei qual dos casos eu tenho, ok? Mas aqui eu consigo tirar conclusões. Aqui eu consigo. Porque só existe um caso em que F não deduz logicamente H, que é quando o F é falso, quer dizer, o F é verdadeiro, e o H é falso. Ok? Esse é o único caso possível para F não deduzir, não implicar logicamente H. Só que, tipo assim, se eu tenho o F verdadeiro, eu tenho o H falso, e eu tenho o G verdadeiro, porque G é uma tautologia, então G sempre é verdadeiro. Então eu tenho esses valores, e para esses valores aqui, essa afirmação é falsa, porque eu tenho as 2 premissas verdadeiras e eu tenho um H falso. Então isso daqui não é verdadeiro, isso daqui é falso. Basicamente, não existe nenhum caso em que isso é verdadeiro e isso é falso. Não existe. Então não existe nenhum caso em que essa afirmação é falsa. Logo ela é verdadeira. Entenderam a ideia?
Aí tipo assim, nós vimos que ela é verdadeira. Aí como é que a gente escreve na prova, né? A gente vai dizer, tipo, ele perguntou se é verdadeiro. Então a gente já disse, sim. Vou explicar de novo aqui. Tipo, pior que eu não sei. Você precisa colocar esse sim pra dizer que é verdadeiro. Mas tipo, a prova formal é meio que essa ideia, só que com uma redaçãozinha um pouquinho mais bonita. Mas ele não é tão criterioso assim, não tanto. Então se você escrever tipo com alguns abusos de notação, eu acho que ele aceita. Acho que não tem muito problema não. Mas acho que precisa fazer uma redação sim, pelo menos uma simples assim. Tipo assim, você entendeu que isso aqui é uma implicação, né? Tipo, essa frase é uma implicação. Aí basicamente eu tentei encontrar um caso em que ela seja falsa. E só tem um caso em que uma implicação é falsa, que é quando a minha hipótese, que é isso daqui, é verdadeiro. Então eu coloquei o valor verdadeiro aqui. E quando o meu resultado é falso, então eu coloquei falso aqui, ok? Nessa parte eu não tenho nenhuma conclusão, porque pode ser que o F ou o G sejam falsos, mas também pode ser que o H seja verdadeiro. Tipo, eu não sei qual caso eu tenho para essa implicação lógica ser verdadeira. Mas aqui eu consigo tirar valores, porque só existe um caso em que o F implica logicamente no H, que é quando o F é verdadeiro e quando o H é falso. Esse é o único valor possível para o F não implicar logicamente no H. A única valoração possível. Então eu já consigo tirar esses dois valores para o F e para o H. E eu já tenho o G verdadeiro, porque o G na questão ele me disse que é uma tautologia. Então o G sempre é verdadeiro. Só que para esses valores, para F verdadeiro, para H falso e para G verdadeiro, essa implicação lógica é falsa. Porque se o F é verdadeiro, se o G é verdadeiro e se o H é falso, essa implicação lógica fica falsa, sendo que eu disse que ela é verdadeira. Ou seja, eu meio que tenho um absurdo. Inclusive, vai ser exatamente essa ideia que eu vou usar na minha redação, a ideia do absurdo, ok? Aí vamos lá. Sim, a frase é verdadeira. Aí bora lá. Por absurdo, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que essa parte é verdadeira. Então, FG implica logicamente H. E essa parte é falsa. Ou seja, F não implica logicamente em H. Aí beleza. Como F não implica logicamente em H, então basicamente isso aqui eu vou colocar bem formal, ok? Mas talvez se vocês colocarem um pouquinho menos formal, talvez ele ainda aceite. Tipo, como F não implica logicamente H, é porque existe uma valoração que eu vou chamar de V', tanto faz, V', tal que V' de F é verdadeiro e V' de H é falso, ok? E eu também tenho que, como G é tautologia, então basicamente para toda valoração V de G é verdadeiro. E se para toda valoração V de G é verdadeiro,
Então, mais especificamente, V' de G também é verdadeiro. Aí, tipo assim, para essa valoração V', eu tenho F verdadeiro, eu tenho G verdadeiro e eu tenho H falso. E pronto, para essa valoração V', onde V' de F é verdadeiro, V' de H, eu vou colocar G primeiro, né? V' de G é verdadeiro e V' de H é falso. Para essa valoração, F e G não implicam logicamente em H, sendo que eu disse lá em cima que implicava. Ó. Eu disse que implicava e aqui embaixo eu tenho que não implica. Então eu tenho um absurdo. O que me dá um absurdo. Aí se você quiser repetir, né, pra ficar mais bonitinho. Só colocar assim, tanto faz. E dá um absurdo com uma das premissas, né? Aí, como eu tive um absurdo, eu basicamente provei que essa afirmação é verdadeira. Então eu tenho logo, se F implica G, se F e G implica logicamente H, então é porque F implica logicamente H. Pronto. Tá aqui a redação feita. Eu fiz bem formalzinho, mas se vocês fizerem um pouquinho abusando as notações, talvez ele ainda aceite. Talvez não precise ser tão formal assim. Aí beleza, essa aqui é a primeira questão. Vamos lá fazer a segunda. Vou fazer em outra folha. Pronto. Nessa daqui, tudo bem? Ou vocês têm alguma dúvida em algum ponto? Ok, então vamos prosseguir. Nessa questão daqui, eu tenho também três fórmulas. FGH. Aí ele está me perguntando se é verdade que se F implica logicamente H, então F e G implica logicamente H. Então, se F implica logicamente H, eu vou colocar logo como uma implicação, né? Porque vocês entenderam que é um sim, então aqui, né? Se F implica logicamente H, então F e G implica logicamente H. Aí beleza, da mesma maneira, vamos ver se é verdade. Vamos tentar encontrar um caso em que essa afirmação seja falsa.
E só tem um caso em que uma implicação é falsa, né? Quando isso daqui é verdadeiro, quando a minha hipótese é verdadeira, e o meu resultado é falso. Aí, de novo, aqui eu não tenho certeza. Porque para essa aqui ser verdadeiro, pode ser que o F seja falso, pode ser que o H seja verdadeiro. Não sei qual caso é. Então aqui eu não consigo tirar uma conclusão. Mas aqui eu consigo. Só existe um caso em que essa implicação lógica é falsa. Que é o caso em que o F é verdadeiro, o G é verdadeiro e o H é falso. Que é quando todas as minhas premissas são verdadeiras, mas o meu resultado é falso. Então, tipo assim, para essas valorações, se você colocar aqui, olha, o F verdadeiro e o H falso, essa implicação lógica vai ser falsa. Não vai ser verdadeira. Ok? Então, você não encontrou nenhum caso possível em que essa afirmação é falsa. Logo, ela tem que ser verdadeira. Então, vamos provar agora com nossa redaçãozinha, né? Se eu já começo colocando sim, porque é verdade, aí por absurdo, nós temos que F implica logicamente H, e F e G não implicam logicamente H. Beleza. Aí nós temos que como F e G não implicam logicamente H, é porque existe uma valoração. Vai ser muito parecido com a outra, porque é a mesma ideia, exatamente a mesma ideia. Existe uma valoração F', V', quer dizer, tal que V' de F é 1, V' de G também é 1, e V' de H é 0. Aí, tipo assim, eu já posso fazer direto, né? Porém, com essas valorações, com essa valoração, né? Porque é só uma valoração para 3 variáveis. Com essa valoração, F não implica logicamente H. Eu vou até colocar em parênteses para deixar mais específico essa valoração. F verdadeiro e H falso. Aqui eu já usei um abuso de notação. Já coloquei F igual a verdadeiro, que tecnicamente é errado, mas tudo bem. Com essa valoração, F não implica logicamente H, sendo que eu disse aqui em cima que implicava, né? Então, eu tenho um absurdo. E aí, como nós chegamos no absurdo, nós provamos a nossa afirmação inicial, que é que se F implica logicamente H, então F e G implicam logicamente H, ok? Alguma dúvida nessa?
Beleza, vamos partir para a terceira. Se vocês tiverem alguma dúvida na primeira ou na segunda, podem perguntar, viu? Que a gente volta para elas. A terceira é o seguinte: existem fórmulas F e G tais que F implica logicamente em G e F implica logicamente em não G. Essa daqui é muito fácil. Se cair na prova de vocês, agradeçam, viu? É porque ele ama a sala de vocês. É o seguinte: se eu tenho algumas premissas aqui, eu vou até colocar igual nesse caso. Se eu tenho uma premissa e eu tenho uma fórmula assim, tipo, se eu tenho que A implica logicamente em B, se isso aqui é verdade, eu tenho dois casos possíveis. O primeiro caso é quando o B é sempre verdade. Porque se o B sempre é verdade, essa fórmula sempre vai ser verdadeira, independente do valor de A. O outro caso é quando o A é falso. Porque se o A for sempre falso, essa implicação sempre vai ser verdadeira por vacuidade. Não importa qual o valor de B. Não importa. Se o A sempre for falso, isso aqui sempre vai ser verdade. Ok? Então, basicamente, ele está me perguntando se existe alguma fórmula F e G tais que F deduz implica logicamente em G e F implica logicamente não G. Existem. Quais são? Se o F for insatisfazível, isso daqui vai ser verdade por vacuidade. Isso aqui também vai ser verdade também por vacuidade. Então eu simplesmente preciso colocar o F sendo uma fórmula insatisfazível. Então pode ser, por exemplo, P e não P. P e não P, vocês concordam comigo que é insatisfazível? Sempre vai ser falso. Porque, olha, se eu tenho... Vou até fazer uma tabela verdade. Se eu tenho um P falso verdadeiro, o não P vai ser o inverso, né? Aí P e não P... Olha, isso aqui eu tenho falso verdadeiro. P e não P vai ser falso. Aqui eu tenho verdadeiro e falso. P e não P também vai ser falso. Então P e não P é insatisfazível. Vocês também podiam colocar, por exemplo, negação de P ou não P, por exemplo. Isso aqui também é insatisfazível. Qualquer forma insatisfazível aqui daria certo. E qual o valor de G? Tanto faz. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um P, pode ser um Q, pode ser P e não P, tanto faz. O que importa é que o F vai implicar logicamente em G por vacuidade, porque o F sempre vai ser falso. E o F também vai implicar em não G por vacuidade, porque o F sempre vai ser falso. Então, tipo assim, você simplesmente coloca sim, porque ele está fazendo uma pergunta, né? Existem fórmulas F e G, tá aqui. Existem sim, a resposta é sim. E tá aqui, as fórmulas. É só isso, nada mais. Só você dá as fórmulas. Alguma dúvida nessa? Acho que eu vou até colocar essa quarta na mesma página, porque ela é bem pequenininha. E ela é muito parecida também. Beleza. Dada duas fórmulas, F e G. O G como tautologia? Pode ser também. Mas tipo assim, se você ainda teria que considerar o F como insatisfazível.
Porque se o f fosse verdade, por exemplo, fosse satisfazível, e o g fosse tautologia, isso daqui seria meio que verdade implica em verdade, então seria verdadeiro. Mas essa parte seria verdade implica logicamente em falso. Aí aqui ia dar erro, aqui ia dar falso, entendeu? Então o f tem que ser insatisfazível. Essa é a ideia dessa questão, é você colocar o f insatisfazível para essas duas implicações serem verdadeiras por vacuidade, ok? Mas aqui você pode colocar qualquer coisa. Poderia colocar assim também, por exemplo, tanto faz. Aí beleza. Na quarta questão nós temos FG. Ele está perguntando, é verdade que F implica logicamente em G ou F implica logicamente não G? Aí tipo assim, essa questão foi a questão mais complicada eu acho que eu já fiz. Porque tipo, praticamente todo mundo errou. Essa questão caiu no meu semestre e quase todo mundo errou. Porque tipo assim, eu acho que quase todo mundo que vê essa questão pensa que é verdade. Porque realmente faz sentido. Tipo assim, se eu tivesse um F, implica G. Ou F implica não G, isso aqui seria verdade. Porque tipo, se o F é falso, os dois vão ser verdade por vacuidade. Então vamos colocar o F verdadeiro. Se o G é verdade, eu tenho essa parte verdadeira. Então isso tudo já é verdade. Aí beleza. Agora, se o G é falso, essa parte é falsa. Só que o não G é verdade. Então essa parte é verdadeira. Logo, tudo é verdade. Então essa fórmula daqui, ela é verdadeira. Só que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Esse símbolo daqui é basicamente o símbolo de meio que prova, sabe? É muito parecido com esse símbolo. Na verdade é meio que o mesmo. A diferença é que esse símbolo é meio que provado por um sistema dedutivo. Esse símbolo é meio que provado por valoração, meio que por uma tabela verdade. Só que na prática é o mesmo. Se eu digo tipo que F implica logicamente em G, eu estou basicamente dizendo que F prova G. E tipo assim, se eu tenho um F como verdade, não necessariamente eu vou ter G. Tipo, não tem como eu fazer essa prova. Sabe, tipo, se o Alexandre passasse pra vocês, tipo, faça isso daqui por dedução natural, por exemplo. Faça por Tableau. Vai dar errado. Tipo assim, fazendo por Tableau eu vou ter T de F. É meio complicado porque F é falso, né? Tipo, eu vou ter o F verdade e eu vou ter o G falso. Eu não vou fechar. Sabe? Eu não vou fechar. Então essa prova, ela é falsa. Tipo, essa parte daqui, ela é falsa. E essa parte daqui, pelo mesmo motivo, também é falso. Porque eu também não consigo provar que F deduz não G. Eu não consigo fazer essa prova. Então, tipo, os dois lados são falsos. Logo, a afirmação é falsa. E no meu semestre, toda a sala colocou que é verdadeira. Eu acho que só teve um cara que colocou que é falso. Eu também coloquei verdadeiro, inclusive. Porque eu não me toquei nessa diferença da implicação para a implicação lógica. Aí, ok, como é que vocês colocaram na prova, né? Ele perguntou se é verdade que isso aqui, né? Não é verdade. Então você já vai colocar não. Aí sempre que você dizer que algo não é verdade, nesse exemplo aqui, por exemplo, você vai ter que dar um contra-exemplo.
que é basicamente, olha... Não, a gente não teve ainda não contra-exemplo. Essa é a primeira vez. Sempre que... Tipo, se ele pergunta que algo é verdade sempre, e a gente diz que não é verdade, a gente vai ter que dar um exemplo que torna a afirmação falsa, ok? E que exemplo seria esse? Seria, por exemplo, o F igual a P e G igual a Q. Simplesmente. Porque eu tenho, olha, eu tenho que isso aqui é falso, né? O P, ele não deduz logicamente o G, o Q. Se você fizesse por tabuleiro, mesma coisa. Você teria um T de P e você teria um F de Q. Não fecha. Então essa afirmação, essa implicação lógica é falsa. E da mesma maneira, essa implicação lógica também é falsa. Porque no tabuleiro você simplesmente teria o F de não Q, aí você teria o T de Q. Você também não fecha. Então essa implicação também é falsa. Então você encontrou um exemplo que torna essa afirmação falsa. E pronto, é só isso. É só isso a questão. O difícil é você conseguir pensar por que é falso. Porque a maioria das pessoas pensa que é verdadeiro. Porque realmente faz sentido. É mais uma questão de formato. Perdão, meu cachorro aí. Nessa questão, vocês entenderam? Por que é falso? Só isso. Essa já é a resposta. Porque, tipo assim, ele está perguntando se isso é verdade sempre, para todo caso. Se eu encontrar um caso que torna isso aqui falso, eu já provei que não é verdade. Entendeu? Tipo, eu só encontrei esse caso. É esse caso que torna essa afirmação falsa. Logo, ela não é verdade. Porque existe um caso em que ela é falsa. Deu pra entender? Valeu, valeu. Aí, beleza. Vamos fazer... Pronto, falta só duas. Tá dando pra ouvir meu cachorro latindo? Que bom, que bom. Aí beleza, essa é a primeira questão que cai coisa de satisfazível. Vamos ver como é que faz. Eu tenho basicamente um F e um G. Ok. Ele tá me perguntando que se F implica G é satisfazível e F... Ok, se F implica G é satisfazível e F é satisfazível, então o G vai ser satisfazível? Ele está me perguntando isso. Então, tipo assim, isso daqui de novo é uma implicação. É um se, então. Então, tipo assim, essas duas aqui são as minhas premissas. Eu vou ter, olha, premissa 1. F implica G é satisfazível. E aí a premissa 2 é que F é satisfazível. Beleza. Aí ele está me perguntando que se isso aqui tudo é verdade, então o G vai ser satisfazível também? Aí a ideia que eu dou é vocês tentarem encontrar um caso em que essa afirmação é falsa, em que essa frase inteira é falsa, que é o caso em que essas duas premissas são verdadeiras, porém o meu resultado é falso.
Então isso daqui é falso. Isso daqui é verdade. Isso aqui também é verdade. Se o F não é satisfazível, é porque o F sempre é falso. O G, quer dizer, se o G não é satisfazível, é porque o G sempre é falso. O G é insatisfazível. Então, tipo assim, eu vou ter meio que o meu resultado aqui. G é insatisfazível. Se eu conseguir encontrar um caso em que essas três afirmações são verdades, eu provo que essa frase daqui é falsa. Ok? Aí vamos pensar. G é insatisfazível, então G sempre vai ser falso. Então G é zero, G sempre é falso. O F é satisfazível, então o F pode ser verdadeiro, mas o F também pode ser falso, né? Porque ele é satisfazível, ele não é tautologia. Então vai ter, eu posso pensar nos dois casos. F implica G é satisfazível. Aí vamos pensar, olha, se o G é insatisfazível, isso aqui sim vai ser falso. Mas aqui o F pode ser verdadeiro, mas o F também pode ser falso. Porque, olha, se o F for falso, isso daqui vai poder ser verdadeiro, né? Então, tipo assim, talvez tenha ficado meio confuso, mas essa afirmação, essa frase inteira eu acho que é falsa, viu? Porque, basicamente, eu posso ter o F satisfazível e eu posso ter F implica G também satisfazível. Na prova, não. Na prova, você não pode fazer por tabela verdade. Você não pode fazer porque você não está tratando átomos, você está tratando de fórmulas. Quando você trata de fórmulas, você não pode usar a tabela verdade. Porque, tipo assim, quando eu tenho um átomo, um P, por exemplo, esse átomo ele pode ser falso e pode ser verdadeiro. Mas quando eu tenho um F, meio que uma fórmula, não necessariamente eu vou ter o F verdadeiro e falso. Pode ser que o F seja insatisfazível, aí ele sempre vai ser falso. E na tabela verdade eu digo todos os casos. Então eu também estou tratando o caso que ele é verdadeiro, sendo que não faz sentido, porque ele é insatisfazível. Da mesma maneira, se ele fosse tautologia, não faz sentido eu colocar que ele é falso na tabela verdade. Então, tipo, tabela verdade eu não posso tratar de fórmulas, somente de átomos. Então ele não aceita na prova você fazer a tabela verdade. Ok? Aí beleza. O F é satisfazível, então ele pode ser verdade. Mas ele também pode ser falso, né? Porque ele não é uma tautologia. E o F implica G, ele pode ser falso também, mas ele também pode ser verdade. Meio que pode ser os dois. E aí, tipo assim, olha, vamos tentar encontrar um caso em que torna isso daqui tudo, essas três afirmações verdadeiras. O G tem que ser insatisfazível. Então, tipo, colocar meio que P não P, por exemplo, o G. Aí, beleza. Se o F for só o P, por exemplo, o P ele é satisfazível, né? Tipo, um átomo qualquer ele é satisfazível, porque ele pode ser verdade e ele também pode ser falso. E aí o F implica G seria, ó, P implica P e não P. E isso daqui, ó, o G é insatisfazível, o F é satisfazível e o F implica G é satisfazível também. Por quê? Quando o P for falso, quando isso aqui for falso, essa implicação vai ser verdadeira por vacuidade. Ou seja, F implica G é satisfazível. Então eu consigo encontrar um caso
em que f implica g é satisfazível, f é satisfazível, mas o g não é satisfazível. Então essa frase é falsa. Deu para entender? E essa aqui é a resposta. Tá aqui o caso. Aqui também poderia ser qualquer átomo, na verdade. Não só o P, não. Poderia ser um Q, poderia ser R, tanto faz. Qualquer átomo. E aqui tem que ser insatisfazível. Porque é exatamente o que eu quero. Eu quero tornar essa afirmação toda falsa. Então, essa parte aqui, essa parte tem que ser falsa. Então, G tem que ser insatisfazível. Ok? Aí, como é que ficaria na prova? Não, a afirmação não é verdadeira. E aí eu dou o contra-exemplo. Pronto, F implica G. Você entendeu que o F implica G é isso daqui, né? É essa parte. Tipo assim, se o P for verdade, eu vou ter meio que um verdadeiro implica um falso, né? Isso tudo é falso. Agora, se o P for falso, eu vou ter falso implica em verdadeiro. Isso aqui tudo é verdadeiro, por vacuidade. Entendeu? Então, tipo, quando o P é falso, o F implica G, que é isso daqui, se torna verdadeiro. Então, ele é satisfazível. Porque existe um caso que torna ele verdade. Ok? Se você tiver dúvida, você até pode fazer por tabela verdade, inclusive. Tipo, 0 e 1. Aí o não P é o inverso. P e não P é tudo falso, né? E agora o P implica P e não P. Nesse caso, ó, eu vou ter 0 implica em 0. Isso aqui vai ser verdade, por vacuidade. E aqui eu tenho verdadeiro implica falso. Isso aqui vai ser falso. Então, essa afirmação aqui, que é o F implica G, ela é satisfazível. Tem um caso que ela é verdade. Ok? Aí, beleza. Vamos dar o nosso contra-exemplo. De nada. E o contra-exemplo é simplesmente F, P e o G tem que ser insatisfazível. P e não P, por exemplo. E pronto. É só isso aqui a questão. O difícil é você ter esse raciocínio todo. Isso tudo é pra você fazer antes de começar a responder. Tipo, pra você fazer no rascunho. Pra você ver se é verdadeiro ou se é falso. Mas quando você consegue chegar na resposta, só escrever ela é muito fácil. Principalmente quando ela é falsa. Quando ela é fácil, é só você dar o contra-exemplo, que é uma linha. Só isso aqui. O difícil é você chegar na resposta, né? Mas tudo bem. Agora vamos fazer essa aqui, que é a última. Não sei se vocês perceberam, mas tipo, meio que são meio que duplas de questões, né? Tipo, essas duas são muito parecidas, essas duas são muito parecidas também, e essas duas também são muito parecidas. Normalmente ele faz assim, tá? Ele tipo dá essa questão, por exemplo, de CC, e essa aqui é S. Essa aqui em S, por exemplo, essa aqui em CC. Meio que ele alterna. Aí beleza, vamos fazer... Vou fazer uma nova folha. Beleza. Se F implica G é tautologia, então isso aqui é uma das premissas. E F é tautologia, então é outra premissa. Então, G é tautologia. Aí beleza, é um sim, então é uma implicação. Então aí eu vou tentar encontrar um caso que torne isso falso. Ou seja, um caso
que torne essa premissa verdadeira, essa premissa verdadeira e esse resultado falso, ok? Então F implica G é tautologia, ou seja, sempre é verdade. Não pode ter um caso que seja falso. E F também é tautologia. Mesma coisa, sempre é verdade. F tem que ser sempre verdade. E eu vou encontrar um caso, vou pensar num caso em que G não é tautologia, ou seja, em que existe algum caso em que G é falso. Então G falsificável. Ou seja, existe um caso em que G é falso. Beleza. Vamos pensar nesse caso em que o G é falso. Nesse caso, a gente vai ter, olha, vai ter o F verdadeiro, porque F sempre é verdadeiro, e a gente vai ter o G falso, porque existe esse caso, existe um caso em que o G é falso. Só que nesse caso, essa implicação daqui, essa implicação inteira, ela é falsa. Ela não é verdadeira. Porque eu tenho um verdadeiro implica um falso. Então a implicação inteira é falsa. Sendo que eu disse aqui, olha, que ela é tautologia. Se existe um caso em que ela é falsa, então ela não pode ser tautologia. Logo eu tenho um absurdo, né? Então, basicamente, não existe o caso. Não existe esse caso em que F implica G é tautologia, F é tautologia e G não é tautologia. Esse caso simplesmente não existe. Então, como não existe esse caso, essa afirmação tem que ser verdadeira. Ok? E aí vamos fazer a redação. Sim, é verdade. E aí vamos sempre usar o absurdo. Inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas essa ideia que eu sempre uso é a ideia de absurdo. É tipo eu colocar as premissas como verdadeiro e colocar o resultado como falso. Eu uso a ideia de absurdo. Na redação eu só formalizo ela. Só que mesmo antes da redação eu já uso ela, para ver se é verdade ou se é falso a minha afirmação. Aí beleza, por absurdo, F implica G é tautologia. F também é tautologia. E F é falsificável. E G quer dizer? G é falsificável. Aí meio que eu vou tentar eu vou meio que explicar o que cada dessas informações me diz. Vou só copiar que fica mais fácil. Eu não copiei direitinho não, mas...
beleza. Nessa valoração V', nós temos o F verdadeiro. Por quê? Porque para toda valoração o F é verdadeiro. Então, especificamente para o V', o F também vai ser verdadeiro. E nós temos o G falso. Porque já tem dizendo aqui, né? O V' é o caso em que o G é falso. Aí, beleza. Porém, sim, só quando o P é verdade e o Q é falso. Como a forma é tautologia, deixa eu ver se daria para usar. Como isso aqui é tautologia, então um F teria que ser verdade, né? Porque o F é tautologia aqui. E o G, tipo assim, talvez daria para provar por casos. Porque, tipo, se F é tautologia, se F implica G é tautologia, né? Eu teria dois casos. Um caso é quando o F é falso. Só que se o F é falso, eu tenho um absurdo, porque o F é tautologia. F não pode ser falso. O segundo caso é quando G é sempre verdadeiro. Só que se G sempre é verdadeiro, então G não é falsificável, sendo que eu digo aqui que ele é falsificável. Então eu tenho outro absurdo. Então, nos dois casos em que essa implicação é tautologia, nos dois casos eu tenho um absurdo. Então eu acho que também daria para fazer dessa maneira. Aí assim, você faz da maneira que você achar mais simples assim. Eu pessoalmente acho essa um pouco mais direta. Mas se você quiser usar por casos, eu acho que também dá certo. De nada. Aí beleza. Porém, para esta valoração, temos que V, nem precisa colocar para essa valoração, né? Já é redundante. V' de F implica G é falso. Logo, F implica G, eu vou até colocar maiúscula, não é tautologia. Sendo que eu disse aqui que é tautologia, né? Absurdo. Absurdo. Aí beleza, como eu tenho um absurdo, eu tenho que a minha afirmação inicial é verdadeira. Minha afirmação inicial que é essa daqui. Se F implica G é tautologia e F é tautologia, então G é tautologia.
Se F implica G é tautologia e F é tautologia, então G também é tautologia. Beleza. Tá aprovado aqui. Alguma dúvida nessa questão aqui? Ou em alguma das outras questões? Essa foi a última, eu acho. Isso foi a última.